RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje os músicos brasileiros Marcelo Jafé e Bettina Stegman, do Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo. Eles estão em Paris para um concerto especial na Embaixada Brasileira, celebrando o Dia Mundial da Língua Portuguesa e também o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Bom dia, Marcelo, Bettina. Oi, bom dia. Sejam bem-vindos ao estúdio da RFI. Primeiro de tudo, eu queria saber o que é que o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo preparou para essa apresentação especial que celebra esse dia que celebra a cultura, a língua lusófona, nessa data de 5 de maio, que foi oficialmente estabelecido, eu estou lembrando para todo mundo, em 2009, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O que é que vocês prepararam? Preparamos um programa inteiro de música brasileira. Bom, antes de mais nada, bom dia, Márcia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né? Preparamos um programa de música brasileira pensando exatamente nessa questão da identidade. A identidade brasileira, não apenas a questão da língua portuguesa sendo falada no Brasil, mas como ela é falada. E a música é um ótimo resultado dessa confusão cultural que é o nosso país. Essa confusão nos rendeu a presença de Villa-Lobos, que é o último compositor que a gente apresenta no nosso programa, o seu quarteto de número 5, da década de 1930, é um período didático, então é uma obra que tem aspectos bastante conhecidos do folclore brasileiro com aspectos individuais do Villa-Lobos tratados de uma maneira muito interessante. Depois nós temos Oswaldo Lacerda, que é uma espécie de consequência da Semana de 22. Oswaldo Lacerda era discípulo de Camargo Guarnieri, que por sua vez era amigo do Mário de Andrade. Então a gente já tem essa relação forte com a Semana de 22. Música de caráter folclórico, de caráter regionalista. E aí a gente tem a outra peça do programa, Hércules Gomes, que é um extraordinário pianista de música popular especializado em choro, com um trabalho fabuloso de redescoberta de Tia Amélia, de compositores de música chamada de popular, né? E ele escreveu para nós Cantiga, Baião e Frevo, e esse é o programa. Oswaldo Lacerda, Hércules Gomes, Villa-Lobos. É um programa essencialmente brasileiro. Não deu vontade, já que nós estamos falando de língua, que define identidade, mas que define uma série de aspectos culturais também, de trazer um pouco da África lusófona ou de Portugal para esse programa? Olha, no final das contas, a única coisa que a gente pode dizer é que o Hércules Gomes é um afrodescendente, né? Então, a partir disso daí, a gente tem essa relação, ainda que mais distante. E também o que a gente pode dizer é que tanto o Oswaldo Lacerda e o Villa-Lobos, apesar de brancos, fizeram uma pesquisa a respeito do folclore, dessa origem afro, e é especialmente afro, apesar de que na música do Oswaldo Lacerda existem aspectos característicos daquilo que costumeiramente se chama da preguiça do interior, e aí, portanto, relacionado com os índios. Isso se encontra de uma forma também peculiar no quarteto do Villa-Lobos, na sua falta de simetria em determinados momentos. Os índios não vão atrás daquilo que o branco, especialmente o europeu, gosta, que é a tal da simetria, que em música se traduz em organizações de 4 a 8 compassos ou 8 compassos subdivididos. E isso é muito peculiar. É claro que é técnico, mas a gente acaba não percebendo ao mesmo tempo que a gente se sente familiarizado, a gente se sente confortável. Eu digo a gente ocidental. Certo. E é interessante porque o nascimento do Quarteto de Cordas remete a uma iniciativa do escritor Mário de Andrade, em 1935, figura de proa da Semana de Arte Moderna de 22, que a gente também celebra o centenário esse ano. Eu queria que um de vocês falasse um pouquinho sobre o quarteto hoje, esse corpo artístico que é tão importante da estrutura do Teatro Municipal. Estou vendo o Marcelo fazer sinal para a Bettina. Conta aí, Bettina. Então, o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo foi fundado em 1935 pelo Mário de Andrade. Portanto, é uma instituição que já existe há tanto tempo quanto a Orquestra Sinfônica Municipal, quanto o Coral Lírico. Mário de Andrade foi uma pessoa muito importante por querer que o público paulistano tivesse vários tipos de
de manifestações artísticas representadas ali no Teatro Municipal. Então, fazer parte de um corpo estável, que foi fundado faz quantos anos? Mais de 85, 85 quase 90. anos. É sensacional, é você manter uma instituição viva, né? Então, várias pessoas já passaram pelo Quarteto de Cordas e outros passarão. E então é uma questão de tradição, de manter essa linguagem viva, a do Quarteto de Cordas e principalmente a dos compositores brasileiros que escreveram para esse... Inclusive, o Villa-Lobos escreveu um quarteto para esse grupo. Então, é um grupo com muita história, com muita tradição. Bacana. Muito legal. E é um grupo, um quarteto que tem vários prêmios, acumula um reconhecimento da crítica e do público no Brasil e fora dele. Eu queria saber um pouquinho como anda a agenda de vocês agora que a gente começa a ver aquela pequena luz no fim do túnel da pandemia. Como é que vocês estão? Como é que está a programação? A joia da coroa, de fato, é essa viagem aqui para Paris. Isso daqui nos pegou completamente de surpresa. Uma participação espetacular, né? Porque nós fazemos o concerto na Embaixada, mas nós também vamos fazer uma apresentação na Unesco, na Embaixada no dia 4 e na Unesco no dia 5. E se tudo der certo, nós vamos tocar uma peça com Assa Matucci, que é uma cantora moçambicana. A gente tá na expectativa de ver se a gente... Aqui em Paris? Aqui em Paris. Que legal. A gente está tentando se encontrar com ela para fazer um ensaio, né? E, teoricamente, essa apresentação vai ser no dia 5, na sede da Unesco. Agora, mais concertos, mais viagens, principalmente dentro do Brasil. Isso daí é o que está sendo discutido, debatido e organizado nesse exato momento. Participação do quarteto em festivais de música. Que vocês estão retomando agora, imagino. Sim. O país viveu 2 anos de um processo muito complicado, né, por conta do Covid, desnecessário dizer, e também por uma reestruturação de todo o processo do fazer cultural. Não quero entrar na questão política do assunto, mas existe uma diferença muito grande na visão de como que isso deve ser organizado no país hoje, especialmente no que diz respeito à Lei Rouanet, que era a grande propulsora de eventos paralelos, né? O que significa dizer que quando nós pensamos em termos de programação oficial, o Quarteto da Cidade tem a sua sala, a Sala do Conservatório em São Paulo, na qual a gente apresenta 2 concertos por mês. A cada 15 dias nós temos um concerto diferente com o quarteto sozinho e, às vezes, também com convidados que vão desde Karen Fernandes, que é uma pianista de origem tradicional da música de concerto, até o Antônio Nóbrega, que é um dos antigos integrantes do Quinteto Armorial, o movimento armorial do Ariano Suassuna. É uma referência em termos de cultura brasileira. Agora, o quarteto foi criado já pelo Mário de Andrade, lá em 1935, com essa ideia de fomentar novos compositores e criadores. Ele continua tendo essa função? O Brasil tem ajudado, de alguma forma, na difusão o Estado de São Paulo, da música de câmara? Como anda isso? Você falou música de câmara. Eu acho que é importante a gente situar esse termo. Por que a música de câmara? O que é a música de câmara? Na nossa civilização ocidental, e eu não quero me aprofundar demais nem me tornar longo, mas na nossa civilização ocidental, o ritual religioso era muito importante e a música era parte importante desse ritual. A música fora desse ritual não era tão bem vista. Na medida que o tempo foi passando, esta música ritual, que era essencialmente cantada, se tornou muito elaborada, necessitando de um apoio de instrumentistas dando suporte aos cantores dos coros. Esses instrumentistas começaram a desenvolver habilidades e começaram a desenvolver capacidades na hora de escrever música. E eles queriam fazer música fora do ambiente da igreja. E eles foram para a Câmara. Eles saíram da Chiesa e foram para a Câmara. Essa é a origem da música de câmara. Muito interessante. Entendeu? Então é uma música feita por amigos, por amantes da música, para amigos e amantes da música. Ela não é vista inicialmente como música de concerto, música de espetáculo. Ela surge dessa forma íntima. E essa instituição é o que o Mário de Andrade queria que fosse compartilhada com o cidadão de São Paulo. A ideia de que nós poucos
vamos participar de um evento para nós poucos. E aí a música de câmara consegue também se tornar atrativa para os compositores. E sim, respondendo à sua pergunta, ao longo da história do quarteto, diversos compositores escreveram especificamente para o Quarteto da Cidade, não apenas o Villa-Lobos, mas o Cláudio Santoro também, o Guerra Peixe, Clóvis Pereira, uma porção de A compositores. gente tem um público hoje no Brasil para ser? Sim. Ou é São Paulo especificamente? São Paulo tem o Quarteto da Cidade. Nós somos uma espécie de pedra preciosa, sim. Mas existem diversos movimentos que vão atrás de constituir quartetos de cordas. Você falou de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem, por conta inclusive da chegada de músicos e da organização da Filarmônica de BH, né, da Filarmônica de Minas Gerais, tem bastante gente fazendo música de câmara. Em São Paulo tem outros quartetos além do nosso, no Rio de Janeiro também, ou seja, no Brasil, mais e mais grupos de câmara desenvolvendo carreira. Porém, eu volto a dizer, com essa reorganização da Lei Rouanet e dos dinheiros para séries de concertos, especialmente as de câmara, esses grupos estão sofrendo. Sofrendo no momento. Então a gente tem que pensar em reviver, reativar, reforçar e animar esse meio. Eu quero terminar essa entrevista conversando com você, Bettina. Que é o seguinte, vamos falar um pouquinho conosco, os leigos. O quarteto é formado, se eu bem entendi, por 2 violinos, um deles você. Tem a viola, do Marcelo Jafé, e tem o violoncelo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa harmônica, essa logística, o que é essa sonoridade. Olha, Lembrando que vocês estão falando com leigos. Na verdade, o quarteto tem imitando a voz humana, isso, o Marcelo sempre conta isso nos concertos também. Você tem, no grupo de homens e mulheres, você tem as mulheres de voz fina, as mulheres de voz grossa, os homens de voz fina e os homens de voz grossa. Então, como a gente basicamente imita o cantor, sempre. O instrumento, sim, mas o instrumento canto é o mais perfeito de todos. E a gente, no nosso violino, viola, violoncelo, passa a vida querendo imitar esse som perfeito. Então, o quarteto representa justamente esses timbres. Violino seria soprano? Gal Costa, soprano, exatamente, né? A viola seria o quê? O segundo violino seria a Betânia, por exemplo. Mezzo. Mezzo. E aí você tem o tenor, que é a viola. D'accord. E o baixo profundo, que é o cello. Ok. Bom, né? Muito obrigada, Marcelo Jafé, Bettina Stegman, por sua participação de vocês hoje no RF Convida. Sucesso. Muito obrigado, Márcia. Adoramos o convite. Bravo. Bravo.